Olá! Durante os meses de dezembro e de janeiro, nós vamos entrar em recesso no fascinante mundo do sensoriamento remoto. Depois de 5 anos de forma ininterrupta, agora a gente vai, nessas próximas semanas, reapresentar alguns episódios que são extremamente importantes para nós, tá? Alguns são episódios em áudio, outros episódios em vídeo. Até porque nós começamos a fazer videocast há pouco tempo, certo? Então fica a dica, durante essas 9 semanas dos meses de dezembro e janeiro, nós vamos reprisar alguns importantes episódios para nós do fascinante mundo do sensoriamento remoto e na primeira semana de fevereiro a gente está de volta com novos episódios para manter a 9ª temporada em altíssimo nível. Tá legal? Eu te vejo em fevereiro e aconselho a você, ouça os episódios para você que está chegando agora conhecer um pouco da nossa trajetória, um pouco da nossa história. Tá legal? Um grande abraço. Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 79 e hoje nós vamos falar sobre processamento de imagens como a gente vem fazendo desde o mês passado. A gente começou uma vez por mês a ter um episódio, eu e Gustavo Ferreira, meu grande amigo e parceiro nas atividades de processamento com Python, e a gente começou a conversar sobre processamento de imagens. E hoje nós vamos falar sobre a importância do erro no PDI. Bom, fala pessoal do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Estamos aqui mais uma vez, acho que é a terceira vez, para falar de processamento e para mim é uma satisfação muito grande estar conversando com o professor e poder falar um pouquinho sobre essa parte tão negligenciada aí por muitos trabalhos. E é engraçado, Gustavo, você falando, né? É a terceira vez que eu estou participando, daqui a pouco você já não vai mais contar, porque como vai ser todo mês, isso passa a ser uma rotina pra gente. Eu falo porque quando eu comecei no 10º episódio, eu comecei a falar, esse é o 11º episódio e é o primeiro em tempos de pandemia. Cara, chegou um ponto em que eu parei, porque eu vou ficar falando, esse é o nosso episódio 79. São 69 episódios gravados em pandemia. Então chega um ponto em que você fala, cara, não dá mais, vamos tocar porque já virou normalidade. Infelizmente, nesse caso da pandemia, né? Mas isso tem verdade. também... Bom, é bom saber que eu não tô sozinho. Porque é automático, na minha cabeça já fica, eu tô aqui a terceira vez, então eu tenho que falar que eu tô aqui a terceira vez. Isso, não, mas daqui a pouco você já vai fazer, não, mas é mais um episódio, enfim, né, se torna algo comum. E para mim é muito legal porque eu sempre fiz o podcast muito sozinho, né? Isso, por um lado, tem uma vantagem que a qualquer momento do dia ou da noite eu sentava, estipulava a estrutura do que eu ia abordar e pronto, fazia. E depois no episódio, no ao vivo no YouTube, eu ia lá sozinho também e fazia. Mas eu sempre, de certa forma, tinha uma certa inveja de outros podcasters, né, que trabalhavam em duplas, em trios, em 5 pessoas, né, como é o caso do Tecnologel, muita gente ali inserido e tal, e muito bacana, porque você tem muita gente para contribuir com outras visões. Bom, essa ideia de falar sobre erro no PDI surgiu da live que eu fiz ontem com o Henrique Gonzalez da Ambiental Pro. Nós tivemos a oportunidade, quem ainda não assistiu, eu estou aproveitando para convidar, está no canal do YouTube do Ambiental Pro, a live que nós fizemos sobre a liberação dos dados do Spot 1 ao 5. E nós falamos tanto como baixar esses dados e também fazer os pré-processamentos iniciais, os ajustes necessários. Nós pegamos uma cena do Spot 5 com 10 metros no multispectral e 5 metros na pancromática e fizemos fusão, pseudocor
E uma das coisas mais importantes, Gustavo, que eu discuti, você assistiu a live, né? Eu vi que você estava lá comigo no chat, mas uma das coisas mais importantes para mim foi a compreensão e a possibilidade de falar sobre o erro na correção geométrica, que é onde normalmente a gente começa a esbarrar com um erro, né? Em sensoriamento remoto, em PDI de sensoriamento remoto, né? E quando eu fiz a disciplina Sensores Remotos lá na geografia, foi o primeiro contato foi na aula de correção geométrica, que o professor mostrou a parte do erro, né? O que era importante a gente estar ligado nos erros ali era uma tabelinha, acho que era no Envy, né? Uma coisa assim, Uhum, que ele aparece uma tabelinha e conforme você vai ticando ali os pontos, ele já vai calculando o erro para você. E aí uhum. ele falou, ó, fiquem atentos ao erro e tal, que ele não pode estar acima de um valor X. E ele, pô, mas que erro é esse, né? Aí ele foi explicar e tal, que era o RMSE, que eu acho que é o Uhum. que todo mundo conhece aí da nossa área de sensoriamento remoto. Eu tenho dúvida se todo mundo conhece, viu? Eu vou Eu te dizer. generalizei, eu generalizei. Eu vou te dizer, porque a gente vem de uma escola em que a base conceitual é muito forte. Então a gente tem o hábito, mas nem todo mundo age dessa forma. A gente tem o hábito de entender o que está por trás. Eu não sei se você reparou, mas antes de falar do portal, a primeira coisa que eu mostrei foi a documentação do portal, Uhum. né? Porque como é que eu vou baixar dados, vou acessar dados se eu não sei o que está ali disponível? Eu tenho que ler aquela estrutura, entender como é que funciona. Eu sou um cara, eu sou muito criticado em casa, inclusive, por ser um cara que lê manual. Eu não ligo um equipamento, eu não instalo nada antes de ler o manual. Porque, cara, eu fico pensando, se alguém teve tempo para escrever um manual, ele não é só para encher papel dentro da embalagem. Tem que ter alguma função. E você utiliza muito mais o produto, ou seja lá o que for, o software, o que for, se você lê o manual, né? Se você entende o que está ali colocado. Sim. Então, quando eu peguei os dados e vi aquela sequência de letras e números, eu falei, cara, tem que ter alguma lógica por trás. Alguma coisa vai embasar isso daqui, até para eu poder me posicionar, né? Sim, essa questão do manual, eu geralmente foco no. Não vou mentir, né? Eu foco Uhum. nos avisos de advertência, né? Assim, ó, Sim. não faça isso. Eu foco nesses aí, porque eu já sei o que eu não posso fazer, né? Principalmente aquela Entendi. coisa eletrônica, não sei o quê. Eu não faça isso. Então eu tendo a olhar os manuais mais por esse viés aí. Tem inclusive hoje em dia, inclusive os manuais chegam com um guia rápido, né, de usuário, ou seja, para você rapidamente utilizar. Tudo bem. Eu particularmente gosto de ler o manual e fico triste quando não vem um manual completo Uhum. do equipamento para eu poder estudar aquilo dali, né? Muita gente acha que não faz sentido, mas para mim faz todo sentido. Tanto que quando dá um bug, quando dá algum problema e tal, eu tenho a compreensão. Por quê? Porque eu já li principalmente a parte dos erros, Sim, se não, né? o seu procedimento é a boa prática, né? Não tem, e por exemplo, se eu puxar um pouquinho para a sardinha aqui para mim, para programação, se você quer entender alguma coisa ou aplicar alguma função, você vai lá e lê a documentação, né? O que que Uhum. acontece? As Que é o pessoas manual, né? É o manual do Sim, usuário. exatamente. É o manual. Aí, só que ao invés das pessoas lerem a documentação, o que que elas fazem? Elas vão atrás de algum tutorial que elas acham que tem a mesma equivalência, entendeu? Só que a Exato. documentação ela te mostra exatamente o manual. Ela te mostra o que fazer, o que não fazer, quais são as possíveis potencialidades, né? É claro que isso depende também do tamanho da plataforma que você tá querendo implementar ali, né? Se você Uhum. for numa biblioteca muito famosa, vai ter tudo isso, mas se você for num alguma pequenininha que não tem tanta, né, tanta publicidade assim, já não vai ter esse tanto de coisa. Mas é isso, é literalmente manual. E as pessoas vão muito nessa do tutorial. Ah, eu quero ver onde ele vai, o que que ele escreve, para eu fazer igual. E isso no futuro ocasiona muito problema, né? Muita dor de cabeça, na verdade.
Exato, até porque você não sabe alternativas, né? Uhum. Caminhos alternativos que muitas vezes a leitura da documentação te permite. E isso é uma coisa que me chama a atenção num ponto que eu queria começar a nossa conversa sobre a importância do erro no processamento. Veja, eu costumo dizer, nos processos de orientação, principalmente dissertações, teses, eu sempre peço que os meus alunos exponham o que deu errado. Eu Sim. peço sempre. Aí os caras dizem, pô, mas professor, mas eu vou ficar mostrando as coisas que não deram certo, as pessoas vão achar que eu sou incompetente. Eu digo, olha, se você mostra para a pessoa que você foi por um caminho, esbarrou em determinado ponto, avaliou esse ponto e simplesmente chegou à conclusão de que o caminho não era esse, você está subsidiando nas análises posteriores que virão após a leitura do seu trabalho, questões que vão ser mais eficientes, porque o tempo, a energia, né, e os recursos utilizados por um caminho que não é exitoso já não vão ser mais trilhados. Eu vejo sempre, Gustavo, isso é uma coisa que me chama a atenção. Já participei de muita banca, sabe? Se você der uma olhada no meu Lattes, eu tenho mais de 200 bancas. E eu não lanço, tem muitos anos que eu não lanço as bancas de TCC. Isso é uma característica. Graduação eu não lanço mais, nem a orientação e nem a participação na banca. É uma questão de praticidade para mim. Eu não preciso comprovar essa questão que é mais inicial. Eu acho que quando a gente está começando na carreira, tudo que a gente faz, a gente coloca no Ah, currículo. sim. Se eu tiver banca de educação infantil lá, eu coloco. Até banca de jornal. Você vai à banca de jornal Coloco, coloco. e aí você lança. Estive na banca do seu Zé comprando, né, a Folha de São Paulo, enfim. Eu aqui fazendo propaganda da Folha, não é isso. Mas o que acontece? Chega um ponto que você não coloca. Eu, por exemplo, tive um aluno que defendeu o mestrado já tem quase um mês e eu esqueci, agora que eu estou me lembrando, que eu não lancei no meu currículo ainda. E foi me orientando. Foi me orientando. Eu preciso estar atento a isso, porque senão daqui a pouco só bancas de doutorado É, eu vou lançar. tá Mas o que funilando. acontece? Eu tenho muita vivência de banca. Muita mesmo, né? São mais de 200 bancas e tal. Enfim, e nesses anos todos atuando em universidade, você tem muita vivência. Você faz isso quase que toda semana, você tem uma banca, uma coisa assim. Tem épocas assim mais próximo das mudanças de semestre, né, que os prazos vão acabando, aí vem aquela enxurrada de defeito. Muito bem. Já houve casos de eu ter banca de manhã, de tarde, de noite no mesmo dia. Mas e eu encontro sempre nos trabalhos a parte exitosa. Mas meio que as pessoas escondem para debaixo do tapete aquilo que deu errado. E eu pergunto, mas vem cá, o seu trabalho foi 100% exitoso? Você começou aqui com uma proposta, com uma estratégia metodológica, você caminhou e chegou ao resultado top of the pops? Aí o cara diz, não, eu fiz determinados ensaios, eu fui por esse caminho, eu fui por esse outro, não tive êxito e a minha pergunta é sempre a mesma, e por que você não divulgou? E Sim, tem, justamente porque as pessoas têm esse medo, né, de serem consideradas incompetentes porque deu errado alguma coisa. Como se todo mundo acertasse sempre, né? sim. Tem essa questão do ego, né, da gente também. Eu lembro que no meu TCC eu fiz lá todo o processamento, mega demorado, não sei o que e tal. Aí o professor falou, beleza, agora vamos rodar um índice capa aí pra gente ver como é que tá a coisa toda. Aí Uhum. o capa deu 0,6. Assim, aí eu falei, É. pronto, acabou meu trabalho, morreu. Tudo que eu fiz, tudo que eu fiz eu vou jogar no lixo, vou fazer outra coisa. Eu fiquei, não, não Uhum. acredito, cara, que deu isso. Aí, assim, eu não. Eu fiquei. A gente fica tão abalado, assim, principalmente quando a gente tá começando a vida acadêmica, né? Eu fiquei tão Uhum. abalado que eu nem pensei em correr atrás do porquê, né? Por que que aconteceu? Sim, Por que que sim. foi 0,6? Aí eu nem me veio isso na cabeça. Eu já Dá fui. vontade de largar o trabalho para o lado e dizer, bom, vou Sim, começar um outro TCC, né? Porque isso aqui não serve.
Pois é, eu já fui correndo para outras abordagens, inclusive outras métricas, né? Não é a métrica que tá errada, mas tem essa questão de que a gente quer estar sempre certo, quer sempre fazer a melhor coisa e mostrar o que deu certo, né? O melhor resultado é aquele que deu certo. E sendo que não é assim, né? Quando a gente vai Uhum, tendo experiência, a gente vê que, na verdade, se faz muito, né? Com o erro, com exato. a divulgação e o tratamento, a manipulação do erro, né? Exato. E entenda, eu não estou aqui fazendo uma exaltação aos trabalhos que deram errado, não. Eu estou somente salientando que se a gente fosse mais honesto conosco mesmo, né? E fizéssemos a exposição do que deu errado, imagine a quantidade de pessoas e de trabalhos que não seriam repetidos, Pois é. ou que iriam por um outro caminho dizendo, olha, o professor Gustavo fez dessa forma, chegou à conclusão, ou no seu caso, o Gustavo fez o trabalho, encontrou um capa de 06 e, ao investigar o capa de 06, ele percebeu que talvez, se ele tivesse feito assim, assim, assado, o resultado seria melhor. Aí o cara olha e fala, bom, se ele sugeriu isso, deixa eu implementar. Aí Sim, você passa a ser discussão do resultado dele, né? exato. Então você traz, isso é nobre, porque você tem a oportunidade de mostrar que, primeiro, existem fragilidades nos trabalhos. Fragilidades. Eu recebi ontem de um aluno meu, o Alexandre, ele mandou uma análise, um artigo que saiu num site Inovação Tecnológica, se não me falha a memória. Deixa eu pegar aqui para te dizer certinho. Eu achei muito interessante. Ele fala, quer ver? Erro de calibração invalida artigos científicos publicados durante 40 anos. Dois pesquisadores publicaram na Nature um artigo mostrando que, durante 40 anos, mais de 12 mil artigos publicados podem estar simplesmente errados devido a um erro de calibração no instrumento de medição. Você imagina a importância? É na parte de... Quer ver? É na parte... É uma questão, acho que, de química analítica. Deixa eu abrir aqui a matéria. E o autor do artigo afirma que a persistência do erro pode se dever à multiplicidade de revistas científicas e à baixa qualidade do processo de revisão por pares. Olha só. Você Na entra parte numa de... cadeia aí, né, de eventos que... Na... Pode continuar. Não, não, diga aí. Diga aí, diga É aí. assim, que entra, você vai investigando, né? Vai descendo o nível aí de investigação e vai vendo que tem uma cadeia de erros, né? Bom, é a calibração que estava errada, aí tem esse processo de revisão também, que é uma coisa, assim, para os revisores, eu acho extremamente exploratório também, né? Uhum. Porque acho que a maioria das pessoas não sabem que o revisor ele não ganha nada, né? Exato, é um trabalho voluntário, é Sim, um trabalho voluntário. então você imagina uma revista grande, o tanto de artigo que deve receber para revisar e tal. Uhum. E é claro que aí o cara tem os próprios artigos dele para fazer, enfim. Então você entra, né, nesse ciclo aí que acaba deixando passar esse tipo de coisa aí. 40 anos. 40 anos, 12 mil artigos na área de espectroscopia de fotoelétrons energizados por raio-x, conhecida como XPS, que é a técnica mais usada para determinar a composição química dos materiais. Só isso. Você sabe que alguns anos atrás eu me deparei com um artigo, um amigo meu me mandou um artigo que eu achei muito interessante, que dizia, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é a importância do erro no processamento de imagem, que o revisor-chefe da revista tal, uma grande revista brasileira numa determinada área, a Revista Brasileira de Ciência de Solos,
o editor-chefe da área, avaliou a publicação nos últimos 10 anos da utilização do teste T de Student para análise de médias, né? Similaridade de médias. E chegou à conclusão de que, se não me falha a memória, 49% dos artigos estavam certos. Ou seja, mais da metade dos artigos utilizavam estatística de forma errada. Eu já comentei isso aqui, já devo ter comentado isso com você. Eu publiquei um artigo uma vez que me chamou muita atenção, um artigo longo. Ele tinha uma parte inicial de sensoriamento remoto e uma parte final de estatística, uma estatística mais pesada. E quando chegaram as considerações dos avaliadores, a parte de sensoriamento remoto estava toda rabiscada. A parte de estatística não tinha nenhum comentário. Aí chamei meu aluno e disse a ele, olha, temos duas hipóteses aqui. A primeira é que o seu trabalho está 100% certo. E eu tenho a certeza de que não está. E a segunda hipótese é que os caras simplesmente não sabem ou não quiseram avaliar a estatística que nós fizemos. Porque era assim, metade do artigo era análise estatística. E aí você se depara com uma coisa extremamente interessante, que é justamente as pessoas reproduzindo as coisas sem refletir no porquê delas serem feitas. O nosso finado amigo, professor Ricardo Brits, ele sempre analisava os meus trabalhos, os orientandos meus, as bancas que ele participava, e eu sempre o chamava porque era um cara muito rigoroso na acurácia de dados de sensoriamento remoto. E ele sempre olhava para os trabalhos, que ele sabe que eu sou um cara rigoroso também, e ele já vinha, mais velho que eu, ele já vinha com um sorrisinho dizendo, os meninos testaram a normalidade, não é? Exatamente. Ele disse, pois é, porque índices espectrais normalmente não se ajustam à normalidade. E os caras vêm com análises paramétricas e não faz sentido algum. Eu dizia, muito bem, é exatamente isso. Mas eu tive um bom professor, que foi ele. Né? A primeira vez que eu participei de um simpósio de sensoriamento remoto, já te contei isso, eram 3 trabalhos na sessão de estatística. Um dele, um meu e um dele. Então ele saiu, eu apresentei, ele voltou. E ele tinha acabado de terminar uma tese de doutorado, que ele tinha feito parte dela na Colorado State University, sobre acurácia de dados. E ele trabalhava justamente com a acurácia de classificação, né? E o Brits, ele sempre tratava dessas questões. Então ele já vinha com um sorrisinho, porque ele ficava feliz quando ele via uma boa análise estatística sendo feita. E sabia que quando eram os meus alunos, que isso estava sendo contemplado, né? Ele não ficava triste com isso. Não, eu lembro na disciplina, a primeira aula, A disciplina dele, né? Isso, a disciplina dele de qualidade de dados. A primeira aula, ele mandava um arquivo pra gente, era um livrinho, era Remote Sensing and GIS Accuracy and Assessment. Então, tipo, era um livrão, ele falava, pega isso aí, meu filho, vai estudar isso aí. Então, tipo, era de cara você já recebeu, nem sabia que esse negócio existia, nem sabia que esse livro existia, ou que existia uma obra que contemplasse só a parte de avaliação de acurácia e de avaliação. Para geoprocessamento e sensoriamento remoto. E ele, toma aí, tá aí o arquivinho, o PDF é teu. E tudo que ele ia explicando era a partir dali, né? Não só de sensoriamento remoto ou de classificação, voltava também um pouquinho na estatística um pouco mais básica, assim, mas ele era bem cri-cri mesmo. Eu lembro que a gente falou uma vez sobre campo, né? Trabalho de campo, para validar a classificação. E eu fiz alguma pergunta e um outro aluno... eu fiz pergunta sobre GPS, sobre levantamento com GPS, né? E o outro colega perguntou se não podia fazer com algum celular o levantamento, né? Do ponto. Aí, assim, aí ele falou, não, mas um celular bom, com GPS bom e tal, receptor legal. Aí ele falou, você só pode estar de brincadeira. Você acha que um GPS de, sei lá, 300 mil reais vai ser a mesma coisa do que um telefone de 2 mil? Não tem nem como, não sei o quê. E com essa coisa...
Tipo, era, não faça isso, não faça isso, não saia a campo e colete ponto com seu celular, se você E quiser ele validar ficava alguma nervoso, coisa. né? Ele ficava É, nervoso. verifica essas coisas. É uma pena, uma pena. Um grande amigo, muito querido, que nos deixou o ano passado, né? Enfim, eu sempre que posso faço homenagem a ele, que assim um amigo muito querido mesmo, né? Era enjoado, mas muito querido, enfim. E interessante porque essa questão, por exemplo, do erro médio quadrático, né? Ou a raiz quadrada do erro médio quadrático, né? Do root mean square erro na correção geométrica. Quando você fala para os caras, olha, a gente está fazendo aqui uma predição linear em x e em y, e a partir do que você prediz e o que você tem observado, você tem um resíduo, e esse resíduo sim vai gerar esse erro. E ele deve ser menor do que 1, porque 1 pixel significa que você está dentro do pixel. Os caras não entendem que o pixel é uma área. Então eles acham que pelo fato do pixel ter um valor digital único, você não pode ter variações de posicionamento dentro do próprio pixel. Mas se você está dentro do próprio pixel, significa que o da outra imagem vai ficar exatamente em cima. Então não há problema, o deslocamento inferior a 1. Mas até você mostrar que isso é importante e como você vai trabalhar isso, né? Principalmente porque quando você faz ou determinação automatizada de Ground Control Points, os famosos GCPs, ou se você faz manualmente essa questão, às vezes você não tem a mesma habilidade. Quem trabalhou com digitalização em mesa digitalizadora, como eu, você tem inclusive habilidade na mão esquerda, mesmo sendo destro. Porque você tinha que usar o teclado com a mão direita para fazer os comandos e você digitalizava com a mão esquerda. O mouse também ficava no lado esquerdo, então a gente acabava desenvolvendo habilidades manuais nesse sentido. Eu faço hoje com imagens como a que eu uso no PDI-SL, nas aulas de correção geométrica, eu faço a determinação de pontos e sempre dá algo em torno de menos 1 pixel. Isso no clicar. Mas eu tenho percebido que a minha acurácia com o tempo, com o passar dos anos, está diminuindo. Porque a gente vai envelhecendo e isso vai sendo degradado, faz parte desse processo. Mas eu não sei se os alunos, por isso que eu te disse que eu não sei se os alunos têm essa compreensão, porque eu não sei se o professor tem essa preocupação de explicar isso de forma tão minuciosa, sabe, Gustavo? Eu acho que também, hoje em dia, bom, vou ser bem sincero, eu não faço um registro imagem assim, clicando, né? Faz muito tempo. Porque o que eu Eu faço fiz ontem, na Pois live. é, o que eu faço geralmente é a parte mais automatizada, né? Então, eu pego os corners da imagem, eu pego os cantinhos de uma e da outra e colo um na outra, né? E junto ali. Então, se os pixels forem do mesmo tamanho, com a mesma resolução espacial, elas vão colar. Agora, então eu não sei como as ferramentas estão hoje, mas eu acredito que não tem evoluído tanto assim, ainda até porque ontem na live vocês estavam fazendo lá, plotando os pontinhos. E essa parte do erro, né, do RMSE, de ser desejável que seja menos 1, porque a unidade, né, que a gente está trabalhando é o pixel. Ele entra. Eu lembro que eu entendi não o erro, o RMSE, mas o erro em si, que foi com uma explicação do professor Osmar, que ele falou assim, cara, o erro é uma distância. Você está querendo medir uma distância entre uma referência e uma segunda medida que você fez. Então, aquela distância ali, agora, o jeito, né, a maneira com que você manipula essa distância, seja com raiz quadrada do médio quadrado, enfim, erro absoluto, não sei o que, isso vai depender da sua aplicação, tá? Aí ele falou, esse RMSE da correção geométrica, ele tem um propósito de ser, né? Exato. Mas que por baixo dos panos, o que você quer medir é essa distância. Por exemplo, se você plota a sua regressão linear,
você quer medir a distância do ponto que ficou fora da reta. Então, qual é aquela Uhum. distância entre o pontinho e a reta? Né? Aquilo é Exato. um erro, né? Aquilo é um erro. Então, É um foi resíduo, né? É um resíduo. isso, um resíduo. É o resíduo entre o ponto observado e o ponto predito, né? E foi assim que deu um estalo, sabe? De ter essa compreensão mais simples. Bom, nada mais, nada menos é uma distância entre dois objetos que eu quero, duas mensurações, enfim, duas medidas, 2 pixels, né? dois 2 pixels. pixels, não importa. Eu Exato. lembro na sua disciplina de processamento de dados hiperespectrais, eu fiz um Uhum. scriptzinho em R. Olha só, eu tô traindo a comunidade do Python aqui. Mas eu fiz um script em R que pra gente avaliar a, a concordância entre os diferentes métodos de correção atmosférica, né? Eu Então lembro, eu lembro. eu peguei um de referência, que foi o Green, né? Uhum. E ali, bom, aquela é minha referência, então eu vou calcular a distância de todos os outros, né, pixel a pixel, para Uhum. minha referência. E ali até a gente viu que tem uma diferença baixíssima entre todos, né? Na verdade, acho que se eu não me lembro, se eu não estou enganado, eu plotei um scatter plot e o R, o coeficiente de determinação, deu para lá de 0,9. Né? Então Uhum. a gente conseguiu verificar que a coisa, apesar da metodologia, do arcabouço matemático ali ser diferente entre os Um métodos, método e outro, né? no pixel em si você não tinha tanta diferença assim, você não tinha uma distância tão grande da referência. Exato, exato. E isso dá um bom artigo, viu, Gustavo? Isso a gente É pode verdade. pensar, vamos pensar nessa questão, porque a gente está gravando um episódio de podcast, mas isso dá um excelente artigo. Eu me lembro dessa sua prática, inclusive com a exposição do scriptzinho, né? Para É. mostrar essa possibilidade. Dá sim, dá uma brincadeira muito legal. Muito legal. Eu acho que eu postei no Instagram, um stories, alguma coisa assim do gráfico e tal. E Uhum. tá, eu tenho um código até hoje. Não, Inclusive tranquilo. eu calculei o RMSE, a, dife- a diferença entre os RMSE no espaço, né? Então eu Uhum. peguei, por exemplo, aquela distribuição de pixels numa determinada coordenada e a gente consegue ver onde ali dentro da imagem, em qual localidade da imagem o erro é maior, em qual é menor. Exato, exato. E, Mas pensa compa- nisso. Pensa Beleza. nisso. Isso dá um artigo aí, né? Tá vindo aí o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, de repente dá para apresentar, ou enfim, ou mesmo fazer um artiguinho para uma revista, uma coisa mais simples. Eu acho que dá uma brincadeira legal. Pensa nisso. Bora. Beleza? Beleza. E aí tem uma questão que foi interessante. Eu não sei se você notou, no chat alguém me perguntou quantos pontos mínimos eu deveria ter, né? E isso é uma outra coisa que me traz uma lembrança engraçada. Tem um colega, né, que já está aposentado, enfim. Ele veio fazer um curso, né? Teve uma época que veio um grande estatístico aqui a Brasília dar um curso para os órgãos do GDF. E esse estatístico ele tinha uma birra com os engenheiros. Ele era da área mais biológica e tal. E ele tinha uma birra com os engenheiros, ele tinha uma marra com os caras muito grande, sabe? O cara perguntava, ele já começava a resposta dizendo: ah, também tinha que ser, engenheiro e tal. Enfim, era uma saia justa, uma coisa complicada. E esse colega meu, né, perguntando a ele a respeito, né, do número mínimo, qual era o tamanho da amostra mínima. E ele, o tempo todo, esse colega engenheiro e tal, e ele o tempo todo enrolando o cara, enrolando e tal, e o curso de uma semana, né? Ele veio a Brasília, contratado para dar o curso. E o cara todo dia perguntando: professor, como é que calcula a amostra mínima? Enfim, pô, hoje você tem calculadoras aí na internet, você joga o erro ou o tamanho da amostra, enfim, você define o parâmetro que você quer e isso já calcula para você, enfim. E ele perturbando. No último dia, o cara virou e meio que jogou a mão assim no ar e disse: ah, é 30. Número Tudo bem. mágico.
O número mágico, né? 30. Que a gente sabe que a partir de 30 pontos há uma tendência do ajuste à normalidade. Então, se você pegar uma amostra mínima de 30 pontos, a chance de você ter uma distribuição gaussiânica é maior e tal, enfim. Mas nada como uma explicação do porquê do 30, né? Mas ficou aquele negócio assim no ar, né? Solto no ar. E aí, uma vez eu chego na universidade, esse colega era professor também, e estava mandando os meninos no laboratório corrigir umas imagens, fazer registro, imagem, e um aluno virou e disse: professor, qual é a quantidade mínima de pontos que eu vou utilizar? Cara, o mesmo gestual, a mão assim no ar, e é 30. A mesma coisa, é 30. E aí eu falei, ou seja, está reproduzindo exatamente a mesma estrutura. Mas se alguém apertar e perguntar por que 30? Ele vai dizer, fulano disse. Aí você tem que perguntar pro outro lá, não é pra mim não. Exatamente, fulano disse. E aí você começa a ver que as pessoas, de certa forma, reproduzem as coisas sem refletir muito no porquê. E aí você entende por que 40 anos de dados em 12 mil artigos são questionáveis, por que menos da metade dos artigos em 10 anos utilizou estatística de forma correta. Sim. Por quê? Porque alguém virou e disse, 30. E o cara assumiu isso como verdade. E eu disse ao cara ontem, eu não sei se você se recorda, eu disse ao cara ontem o seguinte, você precisa de pelo menos 4 pontos, porque a partir do 4º ponto você calcula o erro médio quadrático. Sim. Até então você não tem acesso a isso. Né? Se você vai plotando, você vai colocando o primeiro ponto, nada, segundo ponto, nada, terceiro ponto, nada, 4º ponto ele já prediz onde vai ser, isso no caso do TerraView, né? Que foi o software que eu utilizei para ilustrar, e já começa a te mostrar o erro médio quadrático desse ajuste. Aí você vai reposicionando o seu ponto, diminuindo e tal. E se você pegar 4 pontos nas extremidades da cena, como você mesmo disse, nos corners da cena, você resolve. Você não precisa de 30 pontos. Isso acaba sendo maldade, né? Os caras colocam um monte de aluno para fazer um monte de ponto para determinar. Quando você pega, por exemplo, no exemplo que eu fiz lá, o TerraView calculou automaticamente 26 pontos. Eu eliminei 16. Para chegar ao erro médio quadrático que eu queria, que era inferior a meio, eu tive que eliminar 16 pontos. Ou seja, eu eliminei mais do que mais da metade da amostra que eu tinha, né? Eu tive que reduzir a um número inferior ao que eu tinha ali, né? Eu vi, o Henrique chegou e disse, porque gerou aqui 94 pontos. Sim, mas se você for fazer uma garimpagem dos pontos, você vai verificar que você vai suprimir muita coisa e muitas vezes você vai ficar com 10 pontos, 5 pontos, enfim, que são suficientes para você resolver. Né? Isso é inclusive o porquê de ser utilizado RMSE nesse caso, é porque ele tem uma sensibilidade maior a outliers. Então, quanto mais outliers você vai colocando, aí ele começa a crescer exponencialmente. Que é para dizer para você que está registrando sua imagem, atenção nesse ponto aqui, ele é um outlier, né? Ele está muito grande. Aí ele vai... Você errou 2 pixels. Isso, ele vai apontando para você os outliers e ele só sabe isso porque o RMSE é sensível a essa abordagem. Aí você consegue... Esses pontos fora de reta, né? Aí você consegue retirar. E voltando no papo ali dos números mínimos, a gente de sensoramento remoto tem uma porção de números mínimos, né? Você tem o número mínimo de amostras aí para o registro. Aí você tem número mínimo de amostras para treino de classificadores. De classificadores, né? Exato. Você tem número mínimo de bandas que você pode utilizar, número mínimo disso, número mínimo daquilo. É tanta coisa, né? Que você número mínimo de pontos de campo para validar a coisa toda. Exato. Então, se eu for levar tudo isso em consideração, né, os parâmetros dos classificadores, né? Quanto eu vou fazer um caminhos, qual parâmetro K, eu coloco quanto, vou fazer, sei lá, um random forest, quantas árvores eu coloco. Bicho, tem um número mínimo para isso. Assim, exato. Aquele número cabalístico, né? Não existe essa coisa, sabe? Não é mágico desse jeito.
Para cada Exato, aplicação é um número. Inclusive, exato. isso deve ser colocado no trabalho, Uhum, né? Mesmo que seja tentativa e erro, não precisa ser uma coisa, eu elaborei, eu automatizei a escolha do número mínimo. Sabe, você pode, pô, eu tentei com o número X e deu um resultado Y. Eu tentei com uhum, 2x e o resultado ficou melhor, né? Isso deve ser exato. colocado no trabalho também, É, assim o como Henrique o fez erro. uma live anterior, na semana anterior, que ele ia fazer mapeamento de uso do solo. E aí ele me mandou uma mensagem perguntando qual seria essa amostra mínima para avaliar a acurácia da classificação. Eu disse a ele, Henrique, faz o seguinte, faz a análise em função da sua área e aí você faz um cálculo em função do percentual que você quer de acerto ou o erro que você aceita, que é tolerável. Então, suponha que você tem aí, né, um intervalo de confiança de 95%. Né? Significa que em 95% das vezes você vai atingir aquele resultado. Então você tem um erro aí de 5% e está tudo bem. Então você pega a sua área, joga numa calculadora de área e vê isso. Ele disse, sim, mas eu tenho áreas que são classes que têm áreas diferentes. Às vezes eu tenho muito mais vegetação do que solo exposto. Eu falei, sim, aí faz uma distribuição randômica dos seus pontos, né, para verificar e analisa quanto caiu em cada classe. Porque se de repente você tiver uma subestimativa ou uma superestimativa, você revê e faz de repente por classe. Mas são reflexões muito legais, Gustavo, que para mim são mais importantes do que o resultado exitoso no final. Com certeza. Essas discussões sobre erros, sobre acurácia, isso para mim soa muito bem, isso aquece o meu coração, sabe? Você falou sobre processamento de dados hiperespectrais. Vamos pegar o Spectral Feature Fitting, né? Que é quase um trava-língua em inglês, que é o ajuste de feição espectral, né? O Spectral Feature Fitting ele é um ajuste por mínimos quadrados entre o endmember, né, que é a tua referência, o seu espectro de campo, de laboratório, aquilo que você quer investigar, e o espectro do seu pixel. Isso de forma geral a análise. E ele gera dois resultados. Uma imagem chamada scale, que é a imagem de profundidade da feição espectral, e uma outra RMS e uma outra RMS erro, né? Que é o erro médio quadrático do ajuste por mínimos quadrados entre a feição do endmember e a feição do seu pixel, beleza? Você remove o contínuo espectral e com isso você consegue fazer a análise da feição em si. Se você avalia só a profundidade de feição, você muitas vezes confunde uma coisa com outra, um mineral com outro, um endmember com outro. Mas quando você avalia o erro, você discretiza, porque se você fizer o scale, a profundidade, pelo erro, você tem a probabilidade de o pixel conter o endmember. Então o erro passa a ser, por exemplo, você pegar dois minerais que têm feições na mesma posição, com mesma profundidade, você não separa uma coisa da outra. Mas quando você pega o erro médio do ajuste da feição do endmember com a feição do pixel, você começa a ver dissimetria, né? Você vê ou a simetria da feição, né? Você vê uma série de características dela que vão individualizar um endmember em relação ao outro. Então a análise do erro é mais importante até do que a análise do resultado positivo, que seria essa profundidade da feição, né? Exatamente. E assim, esses dois aspectos são primordiais, né, para a gente que lida com espectrometria. Primeiro, a profundidade, né, a absorção, que ao E é contrário proporcional ao conteúdo do material, né? Então, isso, se você parte dessa lógica, quanto mais profunda a feição, mais material você tem do seu endmember e você vai investigar, né? ao contrário aí do nosso senso comum, né, que a gente está acostumado a olhar para reflexão, né, para Uhum. os picos do gráfico, o que interessa mais para a gente são os vales mesmo.
E Isso, as absorções, né? As isso. feições espectrais. Então, essa é a primeira questão que é extremamente importante. E a segunda é essa de avaliação do erro. Se você joga, vamos dizer assim, só as absorções, as profundidades, você não consegue separar as coisas Uhum, totalmente. Mas se a gente colocar o erro, a gente sabe, opa, aqui ele está confuso. Aqui uhum, né? Assim, jogar o erro, espacializar esse erro, né? Que é o que o algoritmo faz. Ele me chama uma imagem, né, de erro. E exato. então, onde os pixels mais claros são aqueles onde tem o maior erro. Então você acaba vendo assim, ó, opa, esse carinha aqui, ele tá confuso. Esse outro aqui não, tá Uhum, mais tranquilo. E a partir daí você cria como se fosse bifurcações na sua pesquisa, no seu trabalho. Onde você, uhum, pô, vamos investigar por que esse cara tá confuso aqui? Né? Ou vamos investigar por que esse aqui conseguiu separar tão bem, sabe? Então, exato. essa parte de investigação e manipulação, né, do erro, ela tem uma potencialidade muito grande de abrir novas frentes na nossa própria pesquisa, né? Não necessariamente abrir uma outra pesquisa, mas dentro da nossa própria pesquisa a gente pode abrir novas frentes aí de trabalho. E isso eu acho muito legal, muito massa. E eu fico cada vez mais certo de que você realmente tinha que ter tirado SS em processamento de dados hiperespectrais, porque a explicação agora foi em cima, ou seja, eu costumo não me confundir, sabe? Eu quando percebo, né, bons estudantes, eu falo, bom, esses caras a gente tem que investir porque esses caras vão longe. São os caras que vão, né, nos substituir, né? Depois vão assumir o nosso lugar quando a gente já tiver curtindo uma praia, né, aposentado e tal. Aí Ah, que vem, maravilha, hein? né, a nova geração. Aí, já pensou se eu tivesse explicado errado? Ia ter que. Não, pera aí, Eu ia entrar com um processo de revisão de menção. vou revisar a menção. 2 semestres depois. Olha, aqui eu me equivoquei naquela nota daquele rapaz, eu dei SS, era SR, né, sem rendimento. Aí é sacanagem, aí é sacanagem. Eu costumo dizer que eu não dou nota para a pessoa, na verdade, a pessoa é que tira a nota, né? Isso É, aí isso. é fato. Isso É é, fato, isso a é uma, pessoa é uma conquista isso, verdade. né? É, e a pessoa conquista. E uma outra coisa também que eu acho legal, Gustavo, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão do erro, do ajuste, que ele é mais importante, também a análise do ruído, né? Sim. A análise do ruído muitas vezes nos traz tanta informação importante, tanta informação preciosa, que a gente muitas vezes descarta e deixa de observar, né? E é importante no processamento que você entenda por que aquilo é ruído. Será que é É, um ruído sistemático do sistema sensor? Será que é um ruído que vem de um pré-processamento antes da chegada ao usuário, né? E qual a importância dele nessa análise, né? não, existe, assim, se a gente for, por exemplo, eu vou puxar novamente a sardinha aqui para a área que eu estou trabalhando agora, que é sensoramento remoto por radar, né? O, Uhum. o ruído, inclusive, é mais bem trabalhado e bem quisto do que o sinal. Ele traz muito mais Exato. informação, muito mais informação. Inclusive, até uma coisa que a gente, né, quando entra em contato com a primeira imagem de radar, assim, porque geralmente a gente já teve contato com imagem ótica, né? Aí, pô, vê Uhum. aquela coisa linda e tal, toda, sabe, toda A ótica. lisinha. É a ótica, toda A lisinha, ótica, exato. toda bonitinha. Aí quando você vê a primeira imagem de radar, porque o pessoal quando vende o radar, né, tipo assim, cara, a- É a panaceia. É a é, panaceia. Vai resolver a- tudo, todos os seus problemas. para os seus problemas, né? É o dado Tabajara, né? Vai resolver tudo. Aí tu acha que vai ver uma coisa linda, aí quando abre aquela coisa cinza, né, a televisão chiando, aí todo, Exato. tipo, Toda salpicada, né? aí tu fica, nossa, é isso? Sério? É É. isso mesmo? Você E sabe que assim, quando surgiram os dados de radar orbital, né? Porque a gente trabalhava com Radar Brasil, né? uhum, Quando começaram lá no Instituto, né? O Paulo começou a orientar. O Paulo sempre seguiu uma linha na geologia muito parecida com a linha do Paradela, e que faleceu agora recentemente, né?
E o Paradela foi, há muito tempo, para o radar. Inclusive saiu um livro dele agora, E eu tenho ele aqui. recentemente. Eu também comprei na pré-venda, né, dele, do Fábio Furlan, e tem um outro autor sobre a parte, né, de interferometria e tal, para questões mais geológicas e geologia, De engenharia, né? mineração. De mineração. Mineração, exato. E aí, o Paradela começou a trabalhar com radar no INPE e o Paulo começou também, na mesma época, a trabalhar com radar lá no IG. E eu me lembro que eram os dados do GERS, que era o satélite japonês, né? E depois, quando veio a parte ótica, junto com os americanos, virou o Aster, né? A proposta inicial era que a parte ótica depois se avançasse no Aster. E o GERS, que era o satélite para SAR, né? Para radar. E a brincadeira no laboratório, quando chegaram as primeiras imagens, tinha um colega que fazia doutorado com esses dados, né? E a gente olhava para aquela imagem feia, né? Assim, vamos deixar de ser preconceituoso, né? Aquela imagem diferente do que a gente estava trabalhando, né? Era uma imagem, como você disse, em nível de cinza, né? Com salt and pepper, com uma série de distorções por causa da visada lateral. Então você tinha layover, tinha foreshortening, né? Todos esses problemas que a gente tinha que estudar e entender, mas a brincadeira era o seguinte: você compra uma imagem de radar ótica, orbital, né? Uma imagem de radar orbital, e você ganha de presente uma imagem Landsat para você poder interpretar a imagem de radar. Aí eu falava, bom, é por aí, né? É por aí. Eu tenho um slide até hoje em que eu comparo uma imagem, ela tá com olhadas, né, visadas diferentes e tal. Mas eu comparava uma ótica com o radar e dizia, gente, é a mesma área. Aí os caras olhavam e diziam, é mesmo? Eu falei, é a mesma área. Aí contava essa brincadeira que rolava no laboratório, né? Não, mas De é assim você mesmo. receber. É exatamente assim, a coisa é. Só que assim, depois de um tempo que você vai, né, se habituando, você acaba achando bonitinho. Porque Exato. depois que você faz os Sensacional isso. processamentos, depois que você faz ali as correções, né, tira tudo e tal, é, faz o G-code, né, porque ela vem geralmente espelhada. É, Aí você tira todas essas distorções aí, você consegue identificar a questão de estrutura, de rugosidade do terreno, e você acaba achando bonitinho. claro, Eu claro. já acostumei, para mim é Não, eu tranquilo acho muito trabalhar. legal. Eu tô, né, como você sabe, eu tô com os meus primeiros orientandos em SAR, porque eu sempre Sim. fui da área ótica e sempre da parte de espectroscopia. Mas eu topei o desafio, como também tô com uma estudante agora com classificação orientada a objeto, Uhum. né, que também é uma inovação para mim em termos de pesquisa. Mas eu acho que a gente tem que avançar, né, nesse sentido. Não, E inclusive, classificar. só fazer um adendo aqui, uma tangente, Perfeito. que um dos seus alunos, né, o Jales, que a gente tem conversado bastante, ele trabalha Uhum. com avaliação de índices, né, de SAR de vegetação, vegetação, né? Isso. e é onde entra nossa discussão de hoje, que basicamente, vamos dizer assim, o geral vai ser analisar o erro que existe entre os índices, né? E avaliar, é claro, uma possível correlação entre os índices óticos, mas Uhum. que ali dentro né, do meu conjunto de índices SAR, eu vou avaliar métricas de erro, né? Então, Exato. entra novamente aqui o assunto do erro para avaliar não só, né, que a gente estava falando de registro, classificação, mas você pode avaliar, inclusive, a performance, né, dos índices espectrais. Uhum. Eu propus o tema para ele justamente para isso. Quero saber o que esses índices SAR de vegetação, o que eles medem, né? Porque nos óticos a gente tem muito claro, tem índices aqui que vão medir verdor, estão associados às feições decorrentes da fotossíntese. Esses outros vão medir umidade, esses outros vão medir senescência e tal. Legal. E aí? Esses SAR que estão surgindo, né? Ele está trabalhando com índices, tem um de 2016 e dois de 2020.
Então são coisas muito novas, são coisas muito Não, recentes. E como os eu acho caras que é estão 2018. O mais antigo, acho 18, que é é? 2018. Para você Ah, ver o mais que, antigo é 18? Ah, olha aí, que você vê interessante. que eu lembro dele me falando que era 18. Para você ver que a coisa está Uhum. pipocando ainda, né? Exato, exato. E eu acho que essas coisas são importantes da gente investigar. Por quê? Porque a gente está, primeiro, trabalhando com dados de micro-ondas que são passivos. Isso, para mim, é uma coisa muito recente, né? Até então, a gente precisava sempre mandar o pulso para captar o retorno. E Uhum. havia uma máxima em sensoriamento que dizia: não existem fontes naturais de micro-ondas. Conversa, existem. Não existia a tecnologia para captá-las. Agora tem. E as coisas, esses índices são balizados muitas vezes por essas questões passivas de micro-ondas. Então, cara, são formas de repensar. E que bom que as coisas avançam, né? Nesse sentido. Eu queria conversar com você um pouquinho, já que a gente falou aí de Brits e outras questões relacionadas a erro. O Brits, com a disciplina dele, né, de qualidade e acurácia de dados, né, ele sempre trabalhou essa questão. E ele criticava muito a questão do kappa, que é a acurácia de classificação, né? Ele inclusive falava, tem o kappa PABAC, que é uma alternativa interessante, mas você tem a acurácia global, você tem matriz de confusão, enfim. A lógica desses índices de acurácia de classificação é justamente você ver se aquele ponto que você conhece no campo, se ele foi classificado de forma certa. Se você disse que ele era vegetação e ele foi classificado como vegetação e não solo ou água, né? Então, eu particularmente acho muito simples, inclusive no PDISL, eu vou preparar depois, mais à frente, um de matriz de confusão, né, para verificação de acurácia com índice kappa e acurácia global, exatidão global, enfim. Mas eu utilizo um método que eu acho muito simples, que é o seguinte: eu vou em pontos conhecidos com os pins, isso no Snap, e verifico na classe como é que eles foram classificados. Normalmente os 10 pontos. Por que 10 pontos? Porque eu estou trabalhando ali com 10 pontos. Se eu tiver 8, eu tenho 80% de acerto. Enfim, fica mais simples, né? Uma verificação mais rápida, mais expedita, né? Mas eu queria saber a sua opinião com relação, já que você fez um TCC e teve um capa de 0,6, né? O que você entende a respeito dessa questão? Como é que você vê essa questão da acurácia de classificação, da importância desses índices, enfim? Que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, na minha época de graduação, a gente tinha contato com capa e exatidão Isso em global. classificação pixel a pixel, né, Gustavo? Isso, Só para a gente isso, ressaltar isso. isso. Era o capa, exatidão global, né? E aí você fazia. O procedimento era esse: fazia-se ali a sua matriz de confusão, né? Para verificar os erros de comissão, erros de omissão, essa coisa toda. Uhum. E acabou ali. Você tinha que dominar que o capa era. Às vezes a Chamava-se. nossa audiência não sabe o que é erro de comissão e de omissão. Explica para eles, só para a gente contextualizar um pouquinho. Que o erro de omissão é aquele que ele de fato confundiu, que ele Isso, deixou atribuiu, de classificar, ele deixou né? de classificar. O de comissão é que ele jogou em outra classe. Exato. Beleza, Então, o beleza. erro, o erro de omissão é o erro onde o meu classificador ele deixou de classificar aquele pixel, e o erro de comissão é o erro onde ele pegou o pixel que era de uma determinada classe e jogou em outra classe. Exato, exato. E, bom, esse era, vamos dizer assim, esse era o nosso kit acurácia, né? Isso, exato. Todo mundo trabalhava dessa maneira. E aí, uma coisa que era muito interessante, que eu acho que, não sei, eu não lembro se foi o meu orientador ou foi o Beto, que é um outro professor lá da geografia, que disse, ó, o kappa é um índice de concordância, né? Ele vai dizer o quanto aquela matriz, aquela imagem, aquela classificação concorda com a referência, né? E aí varia de 0 a 1, essa coisa toda.
E tem até uma tabelinha, né? De tanto a tanto é bom, de tanto a tanto é ruim. Uhum. Aí, enfim, e a gente só tinha acesso a essas coisas, né? Que eram os materiais que os professores passavam. Mas quando eu comecei a estudar mais essa parte de inteligência artificial e tal, eu fui vendo que existem várias outras abordagens, né? Várias métricas para a gente calcular a acurácia. E isso é muito interessante, que inclusive essas métricas elas podem variar dependendo do método de classificação e inclusive dependendo é, da parametrização daquele método, de como Uhum. você modifica os parâmetros daquele método. Então, se meu parâmetro for para um lado, é desejável que eu use uma métrica X. Se for para outro lado, eu use a Y. E e aí, quando eu comecei a estudar e tal, eu, né, me deparei com a biblioteca, acho que é a mais conhecida, que é a Scikit-Learn, né, que o pessoal, todo Uhum. mundo precisa instalar, vai instalar o Exata lá, você tem que instalar o Scikit-Learn, essa coisa toda. E Exato. inclusive, se você quer trabalhar com essa área de classificação, baseado em inteligência artificial e tal, minha sugestão, se você não tem uma base e tal, não tem muita noção, comece lendo a documentação do Scikit-Learn, porque ela é Uhum. muito bem detalhada, muito bem detalhada. E tem lá dentro um módulo inteiro que chama Metrics, onde Sim. você tem ali um rol de métricas para avaliar a acurácia do seu modelo. E além de explicar o que cada método faz e tal, ele te dá várias dicas de como usar, né, boas práticas, use assim, use assado. E foi aí que eu comecei a ter contato com essas outras métricas, né? Que hoje em dia, se você entrar no YouTube aí, já vai ter um monte de gente falando. Precision, Recall, né? Uhum. Depois tem o F1, tem outras aí, que é a AUC, enfim, um monte. E hoje Exato. isso. Então você tem um leque muito grande para você avaliar, e inclusive, mais uma vez, cria uma outra bifurcação na nossa pesquisa, Uhum. né? Entre avaliar quais são os métodos que vamos dizer assim, que não que me trazem um melhor resultado, que seria a melhor acurácia, mas quais são aqueles métodos que se encaixam melhor no meu modelo de Uhum. classificação. Entende? É diferente de eu falar assim, eu rodei o capa, meu capa deu 0,9, pô, tá perfeito, né? Aí, eu rodei um outro método X, deu 0,6. Ah, não, então eu vou ficar com capa. Não é isso. É de você avaliar, olhar por trás do método, olhar todo o funcionamento, olhar a parte matemática dele e entender como ele se encaixa no seu modelo. Será que existe um complemento entre esse método de avaliação e o seu modelo? Ou não? Existe, inclusive, se existe, né, um modelo ótimo de métrica para sua classificação, são possibilidades, são potencialidades dentro de um assunto que muitas vezes a gente acha que é pequenininho. Exato, exato. Eu queria fechar a nossa fala, Gustavo, do nosso episódio de hoje, que para mim é extremamente relevante falar sobre erro no processamento, citando um artigo, que é o artigo do Pontius e Milhones, que foi publicado no International Journal of Remote Sensing em 2011, chamado Death to Kappa, né? A morte do Kappa. Dramático, Birth né? of Quantity Disagreement and Allocation Disagreement for Accuracy Assessment. Esse artigo, né, que fala sobre a morte do Kappa, ele conclui o artigo dizendo que eles, os dois autores, esperavam que esse artigo marque o fim do uso do Kappa e o início desses dois componentes, o desacordo de quantidade e o desacordo de alocação. Então que a gente possa sempre, né, estar atento, avançar sempre nas pesquisas, levando em consideração a importância do erro para que a gente possa fazer o trabalho de forma mais honesta possível e que não há nenhum problema que tenha dado errado, desde que você discuta, porque o erro também
é resultado. A análise não exitosa também é resultado. Não significa que você vai entregar uma tese em que tudo deu errado. Você pode, né, nem marcar a defesa que você vai ser bombardeado. Alguma coisa tem que dar certo. Nem que seja a verificação do porquê deu errado. E a compreensão de como melhorar essa questão para avançar nesse sentido, né? Eu acho que a gente abordou de forma ampla essa questão. É claro que tem muito mais coisa a ser discutida aí, mas muito feliz, Gustavo, da gente poder fazer, né, o nosso segundo episódio dessa linha de processamento, seja em programação, seja em softwares livres, né? Lembrando as pessoas que nós estamos nos organizando. Agora, no início de agosto, nós vamos ter um evento para o lançamento da nova turma do PDI-SL, Processamento de Imagens Satélites por Softwares Livres. Então, ficar atento. Quem me acompanha aqui no podcast, ficar atento às publicações, às postagens. Se quiser ser informado, é só site profgustavobatista.com.br, não tem www, tá? É profgustavobatista.com.br. Logo no início tem lá, quer ser avisado das atividades do professor Gustavo? Cadastre seu e-mail ali. Você coloca o seu melhor e-mail e aí você vai receber um e-mail meu pedindo que você confirme que você quer efetivamente participar dessa lista. E aí você vai receber os artigos de opinião, as divulgações dos eventos, tudo que a gente faz, as lives, PDI com Python, tudo que a gente faz, né, na divulgação do sensoriamento remoto é uma forma da gente divulgar. Gustavão, suas considerações finais para a gente encerrar o nosso episódio. Bom, a gente pode não ter tratado do assunto por completo, até porque é impossível, mas a gente tratou de muita coisa. A gente foi lá, teve até filosofia no meio, a gente começou com questões filosóficas. Então, pô, pra você que tá ouvindo aí, dá um crédito pra gente aqui, que a discussão foi bacana, a gente falou muito sobre um assunto que né, por vezes aí negligenciado, e pra mim foi maravilhosa a discussão. Acho que, né, eu tô ansioso para chegar na live de segunda aí e falar diretamente com o pessoal, e agradeço novamente o espaço, e queria convidar todo mundo aí que tá escutando para me seguir lá no Instagram, @GustavoMassai, com 2 S e Y, depois eu explico por que Massai, onde eu posto ali diariamente conteúdo sobre programação e geociências, não necessariamente só sensoramento remoto e tal, mas tem geoprocessamento, tem Python pra caramba, tem um link do meu GitHub também, onde eu hospedo todos os códigos, então se você quiser pegar e botar a mão na massa, tá tudo lá. É só me seguir, qualquer dúvida, manda um direct e tamo junto. E tem também as 3 lives, né, Gustavo? No meu canal no YouTube tem as 3 lives que nós fizemos, PDI com Python. Tem também o episódio que nós fizemos, o primeiro episódio nosso do mês passado. Está disponível a nossa live que a gente fez, né, PDI com Python. Aliás, esse episódio que nós fizemos de programação está disponível também no meu canal, eu não tirei ela do ar, né? E segunda-feira, às 5 da tarde, estaremos juntos, Gustavo e eu, para mais um ao vivo no YouTube, quando a gente vai conversar sobre esse tema e sobre outras questões que venham, né, a surgir nas discussões via chat. Se você estiver participando, quiser mandar a sua questão, é só você se manifestar, seja direct no Instagram, com o Gustavo ou comigo, ou lá no chat, na hora, às 5 da tarde, no ao vivo no YouTube. Se possível, fique em casa, se vacine logo para a gente voltar a uma normalidade, para a gente poder fazer, de repente, uns episódios como esse ao vivo, em algum ambiente específico, para que a gente possa interagir melhor. Está vindo aí simpósio de sensoriamento remoto, uma série de eventos já começam a se organizar para serem ao vivo, presenciais, então há uma expectativa de que em breve tenhamos uma certa normalidade, mas depende da nossa atitude individual. Se cuide, uma boa semana, um grande abraço.